Bem-vindos à disciplina de Invertebrados 1, hoje com o tema metazoários, ou animais. Metazoários é o nome que se usa em zoologia para designar os animais. Ah, professor, mas por quê? Pelo simples fato que a palavra animal ela já tem diversos usos. E na ciência a gente precisa de uma palavra que define exatamente o que é aquilo. Então, no caso que metazoários define o organismo animal. Muito bem. Agora, pense. O que define um animal? Quais são as características que definem um organismo ser um animal? Então, os metazoários, ou os animais, compartilham as seguintes características. Então, essas características que nós veremos agora são compartilhadas com todos os organismos denominados animal. 1. Multicelularidade. São organismos multicelulares, em que seu corpo é feito por diversas células. Heterotrofia. São organismos que, para se alimentar, precisam de uma fonte externa de energia, diferente dos autotróficos, que produzem seu próprio alimento. Células sem parede celular. Então, nos organismos denominados animais, as células são nuas, isto é, elas não têm essa parede celular que tem tanto nos fungos quanto nas plantas. Essa parede celular ela serve de suporte, de sustentação. No caso dos animais, essa sustentação é dada de outras formas e não com a parede celular. Colágeno. Colágeno é uma proteína animal. Você só vai encontrar essa proteína nos animais. Essa proteína ela serve como um adesivo às células. Células reprodutoras móveis. Nos animais, as células de reprodução, no caso o óvulo e o espermatozoide, pelo menos um deles é móvel, geralmente é o espermatozoide. E pelo menos um estágio de vida é móvel. Isto é, os animais são organismos que se movimentam em pelo menos uma fase da vida. Ou isso pode ser na larva ou na larva e adulto. Agora que a gente já sabe o que define os animais, vamos falar aqui dos filos que compõem este reino. Nós veremos aqui os filos que nós iremos abordar na disciplina de Invertebrados 1 e também na disciplina de Invertebrados 2. Nós vamos começar com os grupos, filos mais simples, que seriam os Quitenófora, Porífera, Placozoa e Cnidaria. Depois a gente vai estudar também os Equinodermata, que é o grupo dos deuterostomados. Dentre os protostomados, que estão a maior parte dos invertebrados, nós iremos abordar os filos Annelida, Molusca, Plateuminthus, Rotífera, Nemátoda e Artrópoda. A artrópoda é o grande filo do reino animal. Ele contém mais de 70% de todas as espécies conhecidas. Muito bem. Agora vamos falar sobre alguns conceitos que nós precisamos saber para estudar os animais. Temos aqui 4 conceitos básicos que a gente precisa para estudar os animais. Tecidos embrionários, a simetria, se é protostomado ou deuterostomado e o hábito de vida. Então, esses 4 conceitos a gente vai detalhar daqui para frente. Tecidos embrionários. Os tecidos irão originar os órgãos, portanto, o maior número de tecidos embrionários irá proporcionar maior complexidade em órgãos. Dentre o reino animal, apenas os porífera, que são as esponjas, não têm tecidos embrionários. Então, a sua formação corporal
é de outra forma, que não conta com tecidos. Todos os outros demais filos possuem essa organização de tecidos embrionários. Agora, vamos dar uma olhada quais são esses tecidos embrionários. Nós temos os diploblásticos, diplo 2, né, blastos, tecidos. Então, são aqueles que têm dois tecidos. Então, tem um tecido externo, que é denominado ectoderme, e um tecido interno, denominado endoderme. Nós temos também os triploblásticos, triplo, de 3, né, blastos de tecido. São aqueles que têm 3 tecidos. Lembrando que aqui são tecidos embrionários. Tem um tecido externo, que é ectoderme, um tecido no meio, que é chamado mesoderme, um tecido mais interno, chamado endoderme. Então, a diferença entre o diploblástico com 2 e o tripoblástico com 3 é esta mesoderme que tem no triploblástico. E esses tecidos irão originar todos os órgãos dos animais. Simetria. A simetria é a capacidade dos animais terem seu corpo, a arquitetura corporal similar de um lado quanto de outro. Nós temos animais que são assimétricos, isto é, sem simetria. Um exemplo desses animais, por exemplo, a esponja, o porífera. Observe esse animal, sua arquitetura corporal. Pode ver que não há nenhum lado similar a outro. Se você partir, aqui no caso, verticalmente, pode ver que o lado direito é diferente do lado esquerdo. Se fizermos um corte horizontal, também veremos que a parte de cima é diferente da parte de baixo. Não há uma simetria, isto é, o corpo desse organismo ele não tem simetria. Outro aspecto seria a simetria radial. A simetria radial se dá naqueles organismos que têm um corpo arredondado. No caso aqui, nós temos o exemplo do quinidário de uma água-viva. Observe que esse animal ele pode ter vários cortes e, mesmo assim, manter a simetria. Se nós cortarmos verticalmente, olha só, o lado direito é similar ao lado esquerdo, é simétrico ao lado esquerdo. Assim como se nós cortarmos aqui no caso horizontalmente, veremos que o lado de cima é simétrico ao lado de baixo. Mesmo se nós fizermos um corte transversal, né, esses lados serão similares um com o outro. Então, os animais de simetria radial permitem vários cortes, mantendo a simetria entre os lados. E por último, simetria bilateral. Simetria bilateral é a simetria mais comum dentre os animais. E como o nome diz, bi2 lateral lado. Então são aqueles organismos que a simetria se dá em apenas 2 lados. Veremos agora quais são. Um exemplo aqui de um organismo bilateral, um artrópoda, uma aranha, não, um aracnídeo. E se nós cortarmos esse animal longitudinalmente, isto é, da cabeça para o final do corpo, nós teremos 2 partes, o lado direito e o lado esquerdo. E observem que a simetria entre esses 2 lados, se você observar, a simetria entre os 2 lados, direito e esquerdo. Já aqui no nosso último corte, se nós cortarmos aqui longitudinalmente, você observa que o lado de cima ele é diferente do lado de baixo, isto é, as estruturas que estão em cima são diferentes das estruturas que estão embaixo. Portanto, nos bilaterais, apenas um corte é possível, e os lados simétricos são o lado direito e o lado esquerdo. Agora, o que são organismos protostômios e deuterostômios, ou protostomado e deuterostomados? Bem, essas são as 2 grandes linhagens do reino Metazoa.
entre os protostomados e os deuterostomados. O que significa ser grandes linhagens? Isto é, eles têm a maior quantidade de organismos, o maior número de espécies. Então, juntando protostomados e deuterostomados, nós temos mais de 80% de todos os animais conhecidos. Vamos agora à origem desse termo deuterostomado ou protostomado. Tudo inicia com a fecundação. Nós temos um óvulo, esse óvulo é fecundado por um espermatozoide. Vendo aqui, que a célula reprodutora é móvel, como todo animal tem uma célula reprodutora móvel. No caso aqui, o espermatozoide. Então, com a fecundação, tem a formação do zigoto. O zigoto ele vai dar origem, ele vai se dividir, dando origem a uma grande bola de célula, que primeiro começa com a mórula e depois passa a ser a blástula. Então, essa bola de célula ela é uma bola oca, no caso a blástula. Professor, mas eu não estou vendo que ela é oca, vamos cortá-la então. Cortamos ela aqui, nós temos o corte da blástula, pode ver que ela é oca. Então as células estão apenas na parte de fora. E nessa fase continua a divisão celular. E nessa divisão celular, ela entra para a blástula. Ela vai para dentro da blástula. Isso começa a haver a chamada gastrulação, e daí parte o blastóporo. A gastrulação é a formação do sistema digestivo. O sistema digestivo é o sistema da alimentação, por onde o organismo come. E nesse sistema digestivo nós temos dois orifícios, boca e ânus. Então, esse blastóporo, aqui é o poro da blástula, lembrando que aqui é um corte, agora a gente vai ver como é que é isso por fora. Pode ver que é aquele aglomerado de célula, mas com um poro ou com um buraco. E lembrando que aqui é o processo da gastrulação, isto é, sistema digestivo. Lembrando que o sistema digestivo tem dois orifícios, boca e ânus. Então, esse buraco, o chamado blastóporo, ou poro da blástula, vai dar origem ou à boca, ou vai dar origem ou ao ânus. Professor, pode dar origem aos dois? Não, gente, é um buraco único. Então, ele só pode dar um ou outro. Aí, no final da formação, será feito o outro orifício, que aí vai ser o oposto do formado. Então, aqui nós temos duas opções. Se o blastóporo der origem à boca, ele vai ser um protostomado. Se der origem ao ânus, se o blastóporo der origem ao ânus, ele será um deuterostomado. Mas isso na fase de embrião. E depois de adulto, como a gente sabe se um organismo é um ou outro? Vamos olhar agora. Então, se ele é um protostomado, um deuterostomado, isso tem uma ação direta na sua arquitetura corporal quando adulto. Então nós temos aqui um exemplo do animal azulzinho, que seria um protostomado, e o vermelhinho aqui seria um deuterostomado. Nós temos aqui o cérebro. O cérebro fica na parte cefálica de ambos, tanto do deuterostomado quanto do protostomado, e o cérebro ele tem uma extensão. Essa extensão é denominada cordão nervoso. Nos deuterostomados, esse cordão nervoso ele é ventral. E já no deuterostomado, esse cordão nervoso ele é dorsal. E também há diferenças no sistema circulatório, onde o principal órgão do sistema circulatório, chamado coração, também é oposto nesses animais, onde nos protostomados o coração ele é dorsal, isto é, fica nas costas, e nos deuterostomados o coração ele é ventral. E aí, você já se encontrou se você é um deuterostomado ou um protostomado? Já sabe? Muito bem, você é um deuterostomado. Então, aqui resumindo, os protostômios, o cordão nervoso ele é ventral
passa pela barriga, e o coração ele é dorsal. Já nos deuterostomados, né, o cordão nervoso ele é dorsal, está passando nas costas. No caso dos cordados, passa aqui na coluna vertebral. E o coração ele é ventral. Sério, professor? Sim, coloque a mão atrás e experimente ouvir seu coração. Depois coloque na frente e experimente ouvir seu coração. Faça o teste com você mesmo. Não acredite nas coisas sem testar. Hábito de vida. Os animais eles têm basicamente 3 hábitos de vida, que é céssio, vida livre e parasita. Os céssios são aqueles animais que não saem do lugar. Mas, professor, você falou que animal ele é móvel. Ele é móvel em pelo menos uma fase da vida. No caso do céssio, são aqueles animais que na vida adulta são sésseis, isso é, não se movimentam, mas na fase de larva, sim, eles se movimentam. Já os animais de vida livre são aqueles animais que se movimentam na vida adulta o tempo todo. Naturalmente que uns com mais rápido e outros mais devagar. Então esses animais de vida livre são aqueles animais que eles nadam, andam e também voam. Então são animais chamados de vida livre. E por último nós temos aqui os parasitas. São aqueles animais que dependem sua vida de outro organismo. Esses parasitas eles podem ser ectoparasitas, isto é, parasitas a parte de fora do hospedeiro, como por exemplo o carrapato. Aqui no caso nós temos um endoparasita, isto é, ele parasita as partes internas do seu hospedeiro. No caso aqui nós temos uma tênia parasitando o intestino de um animal. Então, essas são as 3 formas de vida dos animais. Professor, mas só tem essas? Existem outras variações, mas sempre se baseando nessas 3. Muito bem, e bons estudos para vocês, né? E lembre-se de lavar as mãos, né? E se manter livre do coronavírus. Bons estudos.